E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar, Moraes. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Estamos nós aqui novamente no nosso podcast. Mais uma vez, e hoje recebendo ele que é professor de física, gestor escolar, trabalha a organização das escolas por meio da formação da visão e resolução dos problemas, Francisco Pequet. Pequet, por quê, Pequet? Faça as honras da casa, Moraes. Primeiro queria agradecer a tua presença aqui, né? Depois de, de um longo tempo a gente combinando, vamos gravar e tal, agora deu certo. Por que Pequet? Eu conheço ele já há algum tempo, né? Ele vai explicar como Pequet. Eu ia perguntar, será que você sabe a história do porquê Pequet? Porque você já me contou duas vezes, pode falar, conta aí. Seja bem-vindo, Pequet. Primeiro aqui, obrigado pelo convite, obrigado aí por agora finalmente a gente conseguir estar aqui juntos, depois de tanto tempo aí marcando e remarca e faz um monte de coisa. Mas Pequet é apelido, Pequet é nome de guerra, Pequet sou eu. Já assumi como sendo um nome, realmente. Mas veio de onde? Meu nome é Francisco. Meu pai se chama Francisco, meu avô chamava Francisco, meu bisavô, meu tataravô. Nossa, criatividade da família, né? É uma dinastia. É uma dinastia. Dinastia dos Franciscos. E o pior é que eu sou o sétimo, em linha reta, seguido. E aí, nessa história como um todo, quando eu nasci, meu avô era vivo ainda, então, tem lá até uma foto clássica, que tá meu avô, meu pai e eu. Então, os três Franciscos. E aí era óbvio, né? No meio deles, eu sou o pequeno. Então, o Francisco pequeno, virei Pequet. Entendi. E aí, assumido, esse personagem que minha avó me chamava de Pequet. Cadê o Pequet? Cadê o Pequet? Assumi. Então, hoje em dia, quem me chama de Francisco, ou porque tá bravo, ou porque não me conhece. Porque tá bravo é ótimo. Porque de resto não tem uma pessoa que me chame realmente assim. Então, mas Marcos, eu tinha um escritório, uma época, aí tinha um cara que trabalhava comigo, que era o Rafinha. O território geográfico. É o território geográfico. Aí ele falou assim, conheci um cara lá na Poli, não sei o quê, que vai... Aí eu falei, traz ele aí. Aí aparece ele lá. Isso tá fazendo o quê? Uns 12 anos, acho que até... Olha, aquilo era 2010. 10. Não, mas foi antes, porque eu estava no doutorado ainda. Foi na sequência. Por volta de 2007, por aí. Então, assim, carrego ele, né? Um tronco, como diz assim, né? Que vem no Rio aí. Mas é legal, essas parcerias de muito tempo que a gente tem. E depois a gente trabalhou juntos. A gente trabalhou na território junto. Depois a gente veio. E, claro, cada um seguindo sua vida, fazendo suas coisas. Mas isso é uma ligação assim, legal que a gente tem. Isso é uma coisa de professor, né? Hoje em dia, né? Sim. Essas amizades longas parecem mais raras, né? Não existe, acho que, né? Porque o pessoal parece que jogou no lixo isso. Então, também tem isso, né? Tem muito amigo meu que vira e mexe, aparece, some, faz diversas coisas assim. E amigos também de longa data. E tá tudo bem, amizades maduras não precisa estar o tempo todo conectado. Mas é muito disso cara, precisa de alguma coisa, precisa ter ali algum tato, precisa ter algum momento para conversar. Ter ali, a gente sabe os portos seguros que a gente tem. E talvez isso a gente sinta um pouco de escassez hoje. A gente tem que saber se virar sozinho, tem que saber não desabafar de vez em quando. Então, ter, de fato, alguém para poder trocar uma ideia, poder para reclamar, falar, vamos fazer qualquer coisa. Sonhar, fazer projeto, construir. E fazer podcast. E fazer podcast, lógico. E por que física? Olha, essa história aí já vai de novo por causa de ex-professores meus, né? Porque quando eu tava... Olha aí a importância do professor. Né? De novo, aquela história que a gente tá batendo sempre aqui, como os professores influenciam, como nós influenciamos as pessoas, e muitas vezes a gente nem sabe disso. Totalmente, porque eu sou fruto disso, né? Então, quando eu saí do colégio no sonho de vou ser médico, eu quero ser pediatra e vou seguir essa linha. E aí, como uma boa parcela da galera que é estudante de medicina, eu fui para cursinho, fui fazer pré-vestibular e não tinha nada a ver ainda com o Moraes nessa história toda. Então não foi meu professor. A gente se conheceu depois. Eu já era professor, então a gente se conheceu como professores. Como professor. Mas eu ainda como aluno, querendo ser estudante de medicina, fiz lá algum tempo de cursinho e um professor de física começou a
plantar uma semente na minha cabeça. E aí eu lembro que, sabe aquela dinâmica de sala de aula, né? O professor que fica somente na frente da sala, ele tem uma postura, às vezes, muito distante do aluno. O professor que vai para dentro da sala de aula, circula no meio dos alunos, tem um outro impacto. E esse cara fez isso. Ele circulando no meio das carteiras, uma hora ele passou do meu lado, ele viu que eu estava lá fazendo exercício, fazendo as coisas todas, ele olhou pro meu caderno, sabe, tipo, brincando comigo, ele tirou minha mão e começou a folhear o meu caderno. Ele falou: organizado esse caderno, hein? Isso aí numa lousa ia ficar muito bonito. Já pensou em dar aula? Eu olhei pra ele, ri, joguei de ombro, tipo, acabou, que eu não vou fazer porra nenhuma. E passou. Mas essa sementinha foi plantada. Algum tempo depois, um amigo meu, ele também já sabendo da minha organização, do meu caderno, das coisas todas, ele virou pra mim, tipo, você entendeu alguma coisa dessa matéria aí? Eu falei, porra, entendi. Era física, por um acaso. Entendi. Daí ele, explica pra gente lá. Depois do almoço, quando eu voltei pra explicar, não era pra explicar pra 1 ou 2, era pra 30, 40 pessoas em sala. E aí foi a primeira vez que eu subi em sala de aula, num tablado, peguei o giz, era giz mesmo, não era nem canetão que hoje tem muito, e dei lá minha aula. Dei o meu caderno, né? Fiz ali aqueles rascunhos todos. E naquela época mesmo, o coordenador do cursinho, o Alex, ele passou pela porta, viu ali pela frestinha do vidro, entrou, sentou e ficou vendo a aula. Ele era o coordenador do curso, vendo um aluno dando aquilo tudo. E na hora que terminou, ele falou, o que você estava fazendo? E aí começou a conversa toda. E nisso, acabei mudando, em vez de fazer medicina, fui fazer poli. E aí logo na primeira semana de poli, eu voltei lá para esse mesmo cursinho e falei para esse cara mesmo, o que eu tenho que fazer para dar aula aqui? E aí, ele já falou, primeiro você vai comer grama até não poder mais. E aí começou o beabá todo e aí eu fui. Inacreditável. As histórias, né? Cada vez que a gente conversa com um professor aqui, porque é sempre uma história ligada a um professor. Tem aquela que eu falo que o universo conspira, né? Uhum. O Alex teve que passar lá na porta e olhar, tal, aquelas coisas que... Mas é impressionante, o universo conspira às vezes. E todo professor que a gente já conversou teve uma ligação com o professor. É impressionante. A gente impacta de um jeito que é Como é o nome desse professor? O nome desse professor, ele é Thunder. Arnaldo Bor, ou o apelido Thunder. Dá aula ainda, né? Dá aula ainda. Mas se tiver... Não, legal, legal. Isso daí, essas histórias Você foi a Liede Fuser Piles. Fui. Teve vários, né? Mas a Liede foi a chave. Uma professora de literatura. Até no Dia das Mulheres agora, né? No Dia Internacional das Mulheres, a gente fez uma homenagem no LinkedIn. A gente colocou lá. No Instagram também. Também no Instagram eles reproduziram, falando disso, né? Assim, conta uma história lá, e aí puseram ela. Não adianta. E isso eu acho que é uma coisa que a gente está divulgando aqui e tem que continuar divulgando, que é exatamente a influência dos professores, mostrar a importância dos professores, como o professor é chave. Então, assim, e sem aquela coisa só do conhecimento. O professor cada vez mais se torna um mentor dos alunos, principalmente por causa dessa revolução tecnológica. Agora a gente vai conversar um pouquinho disso, né? Puxa vida, mas o professor é o maestro dessa história, é ele que organiza, é ele que influencia. Então, por isso também eu tenho um pé atrás. Quando a gente fala de tecnologia em sala de aula, não é não usar. Mas eu vejo alguns caras aí falando em tecnologia que vai substituir. Eu tive um encontro aí, semanas atrás, aí a pessoa me falando, não, daqui 5 anos vai acontecer isso com inteligência artificial. Legal. Mas o olho no olho, o toque, aquela coisa de passar e virar a página do caderno como aconteceu com ele. Aquela coisa de você jogar um livro na mão de uma pessoa, amarrar as coisas como aconteceu comigo. E tem uma coisa que você citou, que daí talvez eu vou no contraponto. O professor não é apenas o maestro que organiza, mas ele pode ser a pessoa, para não botar em patamares diferentes, mas é a pessoa que vai desorganizar de forma a poder, provocar. Eu tava no meu plano organizado. É isso daí. E ele somente bagunçou a minha cabeça, por que você não faz isso? Eu nunca tinha pensado. E o professor tem essa capacidade. Trazer mais horizontes. Conseguir abrir o horizonte, às vezes dá uma visão 360 do que está acontecendo no jogo. Que o aluno, a criança ainda muito jovem, acaba
tendo uma visão míope, né, do que precisa. E o professor vem, entre aspas, né, bagunça a coisa toda. E abre. A tecnologia vai um pouco nisso. E tudo que eu consegui, que a gente vai conversar aí, tudo que eu consegui ver, vai um pouquinho também nessa linha. Você teve, PQ, agora em Londres, aí na BET, né? A BET, para quem não sabe, é uma feira de educação que a de Londres é a maior feira de educação, acho que do mundo. E a gente tem no Brasil Nós também. temos a BET, que vai acontecer agora, acho que em abril, né? Final de abril. Mas a BET de Londres é a maior. Você teve lá. Você também visitou as escolas em Londres, né? E a gente queria conversar um pouquinho com você exatamente disso, trazer essa informação aqui para o público de uma maneira geral, para os professores, que você fala às vezes para os professores, eles nem sabem que existe a BET de Londres. Cada vez que eu converso com quem foi para a BET, nos anos anteriores, sempre tem um tema de destaque. Esse ano deve ter sido inteligência artificial. Com certeza, foi. Então vamos começar pela feira, porque para depois a gente falar um pouco das escolas. E depois a gente chora, comparando com o Brasil. Vamos lá, o que você viu na BET? O que te chamou a atenção na BET? Moraes, primeiro deixa eu só fazer uma comparação, até para que também todo mundo possa entender. Porque a gente tem sempre uma ideia, às vezes, de querer colocar o que acontece no Brasil como sendo menos. O que está na Europa é melhor, é maior. Não é verdade. Não é verdade. O conceito da BET, que aconteceu na Europa, lá em Londres, agora em janeiro, ele é outro conceito da feira que a gente tem aqui. A nossa feira aqui, ela nasceu com a Educar. Então, a nossa é a BET Educar. Lá não é isso daí. Lá é um outro conceito. Que, óbvio, reúne educadores, reúne soluções, projetos e coisas do tipo, mas são propostas diferentes. É muito rico as duas coisas. Tanto que, tipo, é até interessante aqui quando a gente vê que eles reúnem gente de tudo que é canto. Tem umas fotos aqui, de lá. se a gente Você puder trouxe umas voltar, fotos Zé, aqui? se a gente Volta puder aqui, voltar Zé. um minutinho na outra, Estamos Zé. testando aqui, viu, pessoal? Não liga não, no podcast aqui a gente acontece tudo na hora. Esse mural aí, ele é um mural literalmente de 10 metros, que as pessoas chegavam, pegavam esses canetões e escrevia. Esse Brasil escrito aí em laranjinha no canto, fui eu que escrevi. Então, tipo, tem de tudo que é canto, tem de todos os cantos do mundo aí escrito. E aí, né, essa... Ucrânia, é isso? Né? Exato, então. A pergunta, né, que tá aí, how far did you travel, né, tipo, o quão longe você viajou para estar aqui, mostra de fato a relevância do quanto que as pessoas querem ter esse tipo de encontro. Peraí, você falou uma coisa, não é uma feira, porque assim, eu vou fazer aqui o papel não do advogado do diabo, eu vou fazer o papel assim do cara que não sabe. Do aluno curioso. Do aluno curioso. Você falou que não é uma feira só de educação. É uma feira... É uma feira de educação, mas que tem um molde diferente do da Brasil. nossa aqui, exato. Difere em quê? Porque qual que é a grande diferença que eu notei? A Feira do Brasil, ela é determinada pelos sistemas de ensino. Não tem muito como fugir. Então você pega ali as grandes soluções, os grandes sistemas, são eles que movimentam a feira. Então quando você coloca essas grandes bandeiras, eles criam estandes majestosos, coisas gigantescas, e convidam as suas escolas para dentro. Então, quem frequenta a feira, realmente, são os donos de escolas, os diretores, coordenadores das escolas de quem já está lá dentro da feira. É um mundinho muito fechado? É um mundo mais fechado, um mundo de uma grande exibição. Principalmente do setor privado, Marcos, isso é uma coisa que exatamente. Quem frequenta a BET aqui de São Paulo é o privado, não é o público. Esse é um outro ponto também bem importante e diferente de lá. Porque se aqui, então, é este público dominado pelos grandes sistemas, que, de novo, não estou falando que é bom ou que é ruim, mas Sim, é uma claro, característica, é um fato. Lá, a primeira coisa que chama atenção é a quantidade de crianças que vai para a feira. Então, olha a sacada. Então, o público que não é educador, vamos dizer assim, frequenta. Por quê? As escolas levam um ônibus com os seus alunos. Esses alunos vão para dentro da feira para testar as soluções. Se o aluno testou, gostou, o time comercial já chega no diretor e ele fala, tá vendo? Então é uma inversão da coisa. Enquanto aqui na nossa feira, não que não exista contratos sendo fechados dentro da feira, Sim, lógico claro. que existe. Mas é muito um contrato já do nível da tomada de decisão, são as lideranças. Ali,
a negociação, vamos colocar assim, começa literalmente com as crianças na feira. A gente tem aí alguns vídeos, algumas coisas que eu tô andando pela feira e a gente vê os jovens testando, fazendo ali numa mesa, num tablet gigante, fazendo ali as brincadeiras, fazendo ali os jogos didáticos, pegando tablets, pegando bolinhas de basquete para fazer a jogada, fazendo tudo. Quando a criança está convencida, quando o jovem entendeu a proposta, aí chega o coordenador, o diretor e começa tipo, tá, vamos entender como é que isso funciona. E qual o tipo de soluções? Porque que a gente sabe, né? No Brasil, você falou, tem as editoras, tem os sistemas de ensino, tem as empresas, tem as startups com suas tecnologias, correção de prova. Eu acho que esse ano vai se falar muito de inteligência artificial, porém, ainda é um salto no escuro isso, deixar bem claro isso. Né? Você pode ter a inteligência desde a parte da organização das escolas até a aplicação no aluno, né? No dia a dia dele, para ele aprender. Mas, assim, ainda é um jogo no escuro. Tem poucas coisas que chegaram até aqui com essa característica ainda, né? Se fala muito, mas, assim, na hora que você olha, não tem um número muito grande. Lá, o que você achou? Tinha muita coisa ou também não? Olha, a gente não teve ainda nada de inteligência artificial tão grande, porque a principal ferramenta, que é o ChatGPT, foi estreado, né, saiu pelo mundo muito pouco tempo antes da feira do ano passado. Agora lá já teve um ano aí de amadurecimento. Então a quantidade de coisas que eu vi que envolviam o AI, né, a inteligência artificial, é muito grande. Mas é exatamente isso. Todos os lugares que eu passei, para todas as pessoas que eu conversei sobre inteligência, seja os grandes, né, a Microsoft, a Google, o Canva, todas essas grandes ferramentas ajudam, mas eu ainda sinto aquela nuvem sem ter certeza de, tipo, tá, mas para onde que a gente vai com isso? Como é que você usa isso dentro, por exemplo, da sala de aula? De forma efetiva. Porque tem muita gente querendo usar de forma eficiente. E usar de forma eficiente é querer fazer as coisas rápida. Mas de forma efetiva, onde você faz e de fato gera impacto, eu ainda não consegui identificar. Tem muita gente que coloca, tipo, ferramentas de inteligência artificial para construir provas melhores. Pera. Inteligência artificial vai te entregar ali uma questão mais rápido. Mas como é que você vai garantir que aquela avaliação ela foi melhor aplicada naquele contexto? Ainda tem alguns gaps, alguns espacinhos ali no meio que eu sinto que falta. O que eu tenho visto as pessoas usarem, Marcos, e você já deve ter visto isso, porque o cara joga, o professor aí, ele vai dar aula sobre, eu vou falar da minha área, de geografia, vai. Então o cara vai dar aula da Antártica. Aí ele fala assim, olha, me dê um plano de aula da Antártica. E o GPT monta. Sim. Eu vi montar. Ele monta lá a aula e tal, e claro, o cara vai dar... Tudo bem, isso é uma ferramenta legal, às vezes o cara não sabe nem por onde começar a aula. Não significa que ele não tenha que ter conhecimento, porque também se ele não tem conhecimento, ele não vai conseguir, não vai adiantar nada. Então, assim, ele tem que ter o conhecimento básico, aí é um apoio. Legal, nesse ponto não vejo problemas, né? Mas o que eu estou um pouco assustado, PQ, é assim, a gente fala... Tem o pessoal das startups, isso é preocupante para mim. Não sou contra, deixar isso bem claro, senão os caras já começam a achar que isso é contra. Mas assim, os caras, eles estão pisando que não sabem aonde estão pisando. E querem pegar fórmulas do mercado para jogar dentro do mercado de educação. Do mundo da educação, não vou chamar de mercado. E aí é problemático. Então, assim, é o que você falou. Para que você... Onde você quer usar isso? Para que... Ah, não, mas vai. Porque senão sabe o que vai acontecer? E eu já vi isso. Ficar velho é uma merda, falando em português, claro. Você vai falando assim, essa história eu já vi. Porque aí cria-se umas coisas, todo mundo corre atrás daquilo, porque também a educação tem uma carência... Isso é estranho. Tudo que é novidade ela quer pôr, sem perguntar para que serve. Corre atrás daquilo, aí tem uns caras que vão ganhar rios de dinheiro naquele momento, depois de 5 anos aquilo fez... murchou. A inteligência não vai acontecer isso, eu acho, porque ela mexe com toda a sociedade. Porém,
não está claro ainda como é que você vai fazer esse processo. Qual o objetivo Qual o pedagógico objetivo? Então, assim, e como vai ser Você construído. viu algumas coisas? Isso eu não sei. Estou te perguntando porque você esteve lá. Você viu alguma coisa que você pensou assim, isso é perfumaria, ou isso é maquiagem e não vai realmente afetar no que interessa? Olha, aí eu vou até dar um passo para trás para explicar aqui. Qualquer desenvolvimento, ele tem sempre primeiro que engatinhar, né? Não, claro, ninguém vai começar. Então, tudo que a gente viu, tudo que eu vi lá e tudo que possivelmente a gente vai ver na BET aqui de São Paulo, ainda está no processo do engatinhar. Então, o que pode se tornar? Eu não sei. Então, eu não invalido essas ideias deles como um todo. Acho que sim. Os startupeiros que querem se meter na educação sem ter nunca tido contato, trazendo soluções mirabolantes, eu acho que pode ir com um pouco mais de cuidado e tato para entrar dentro da escola. Mas as soluções que pensam de forma inteligente em criar alguma coisa, eu acho que vai ser ainda muita tentativa e erro. O ponto é ir com calma para ir dar tempo de você ir apertando esses parafusos. E o que eu vejo lá, o que eu trouxe meio que de insights e informações de lá, é um pouco disso. Começa a ser desenvolvidas certas inteligências, certas bagagens ali, que vão ser muito ricas, vão ser muito boas. Hoje está maduro? Não, está longe ainda de estar maduro. Mas a gente consegue hoje, por meio de câmeras inteligentes, fazer uma chamada, fazer uma identificação se o aluno está prestando atenção, se ele está dormindo, se ele está depressivo, se ele tem que ter ali alguma intervenção pedagógica que o professor, ao administrar 40 alunos, talvez tivesse um pouco mais de dificuldade. Então, a gente está caminhando. Talvez esse engatinhar, a gente vai começar a dar os primeiros passos nos próximos anos. Agora, lá em Austin, Texas, está tendo, essa última semana, teve lá uma feira de inovação, que uma das responsáveis pelo setor de inovação realmente, ela trouxe ali na sua fala de abertura exatamente isso. Em 2 anos, a gente vai conseguir desenvolver a nossa inteligência artificial para conseguir responder de forma mais natural. E a grande crítica dela hoje é: você está colocando foco na inteligência artificial, buscando naturalidade, numa coisa que ela ainda não é. Não é. Então, quando você vira e fala, eu quero que o GPT me entregue um plano de aula, ele não vai te entregar um plano de aula. Ele vai te entregar uma cópia do que ele está encontrando na internet, modelando baseado em algumas coisinhas. Ele não teve ali uma análise, ele não teve ali um processo para conseguir desenvolver. Ele te entregou uma ideia. Se aquilo faz sentido ou não, já são outros 500. E é aí que é o grande X da questão. Quando que essa inteligência vai passar de fato a poder ajudar a gente a pensar melhor? É aí que... O que me assusta, e aí assim é uma coisa minha, pessoal isso, me assusta muito. Então, outro dia eu vi aqui, eu não estou com o dado na cabeça, não vou falar qual é o número, porque não sei. O número de escolas no Brasil que não tem água encanada. Parece piada isso, né? Aí o cara deu lá o número lá de escolas que não tem saneamento, tem água encanada. Então, assim, o que eu vejo, Pequeno? Vamos ver se você concorda comigo. Nós temos uma tecnologia que está dando saltos. Então veio a internet, veio, né? Primeiro foram os computadores nas escolas, né? Tinha aí os famosos laboratórios de informática, né? Sim. Que isso era uma coisa que as escolas tinham. Depois aí veio a internet no processo, e aí você vai crescendo. Pô, legal. Aí você vai, agora a gente vai dar um salto com a inteligência artificial. Putz, legal. Só que você tem um patamar aqui, que antigamente, se você tinha uma distância, porque você tem os mesmos problemas, não tinha água, né? Eu me lembro de uma charge, a gente já falou disso, que a professora chegava lá numa escola, o governo tinha dado os computadores, e ela gritava assim, né? Bem legal essa charge. Crianças, chegou a modernidade. A escola não tinha nem luz. A sala não tinha luz. Então, assim, você tem aqui um patamar desta população que fica aqui, dessa realidade. Você não tem água na escola. E você
hoje tem inteligência artificial. Então aquela distância, que era X, passou a ser 1000x. Isso me assusta, porque nós não resolvemos problemas básicos, né? Você tem as escolas sem professor, nós estamos passando por um apagão de professores. Sim. E eu até estou feliz, porque foi o vídeo que mais viralizou, nosso, quando eu falei disso, e tem um monte de gente falando agora do apagão, não porque eu falei, mas as pessoas estão falando, não tem professor, ninguém quer ser professor. Ninguém quer ser professor, eu estou batendo quem é nisso professor aqui. está fugindo. Está fugindo, e os que tem estão indo embora. A gente vê pelos comentários, né? É claro. As pessoas Então, admitindo, desisti, eu vou desistir. O cara todo depressivo. Pô, professor, vocês sabem que é uma das profissões com o maior número de pessoas doentes, com ansiedade, depressão. A pressão é terrível. É aquelas coisas... E eu escuto as outras pessoas falarem, né? Isso é frescura, isso é não sei o que lá, isso é... Gente que nunca pisou numa sala, sala, não sabe o que é. Você pegar um aluno lá que está com uma baita de uma crise e por motivos de agressividade quebra a sala inteira. É isso. Então, assim, as pessoas não querem. Então, o que me assusta um pouco... E assim, a gente tem uma realidade que você falou, não é porque está lá é que é melhor, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Mas você tem uma realidade de uma sociedade completamente diferente da nossa. Sim. Em termos de estágio de educação. Então, assim, eu vejo os caras falarem de inteligência artificial, legal, e tem que falar. Mas, assim, não dá para esquecer que a escola não tem água. No Brasil, segundo os últimos dados consolidados, eu vou abrir ele é a nossa central aqui de informação, sabia? O Censo Escolar, divulgado pelo INEP, registrou quase 1,2 milhão de estudantes matriculados em 7.700 colégios sem acesso à água potável no país. Pronto. Olha isso. Bacana, né? Então, assim, você não tem água potável na escola, você vai pôr inteligência artificial. Eu gravei uma vez... tem um limite, né? Vamos consertar o básico primeiro. Vamos pôr lá a água. Tudo bem. Não, mas nós não podemos perder o... É verdade. Mas, assim, o que está me assustando ultimamente é essa desigualdade está aumentando violentamente. Eu gravei uma vez, era um material com depoimentos de professores, e destacava as histórias que eles tinham vivido. E uma professora contou que ela dava aula numa escola pública e uma das salas era perto da cantina. E muitos dos alunos ali só faziam uma única refeição no dia, e era aquela. E ela falava, chegava perto da hora do intervalo, do recreio, o cheiro da comida começava a chegar na sala de aula. Ela falou, eu não conseguia mais a atenção deles, porque eles só pensavam em comer. Tinha dia que eu abria a porta e falava, vai. Porque como é que eu vou ensinar para um aluno, como é que ele vai absorver qualquer conhecimento, sendo que ele está com fome? Isso é A gente tem alunos passando fome. Eu não me lembro o ano aqui, mas deve ter sido 1900 e nada, sabe? Eu era moço, tinha uma... Nunca esqueci o nome dessa senhora. O pessoal da velha guarda, sabe, da educação. Dona Ivaniza. Ela era uma coordenadora pedagógica por parte dos alunos, tal, colégio de estado, viu? E ela contava, ela tinha uns alunos que... na hora da merenda, entravam 4 vezes na fila, então ela ficava, porque às vezes, né, o aluno, aquela coisa, ele vê, quer, né, e aí ela chamou um menino lá, que entrou, acho que, não me lembro agora, faz tantos anos isso, 4 ou 5 vezes, e aí ela perguntou, mas por que você está entrando tantas vezes na fila, né, e ele falou assim, porque lá em casa não tem comida. Então minha mãe falou para eu comer tudo aqui várias vezes, porque assim eu não preciso comer em casa. É assustador isso. Eu estou falando isso, tudo bem. No passado, melhorou muito essas partes. Se você olhar as escolas mesmo, quando você visita as escolas, você vê que as estruturas melhoraram. E o que eu venho batendo muito depende da direção, da coordenação que você tem. Mas você pega escolas em áreas problemáticas, em áreas... Uma situação mais vulnerável? Com certeza tem. Tem, com certeza. E a escola passa a ser o último lugar, vamos dizer assim, de resistência dessas pessoas para poder salvar essas crianças e esses adolescentes. Então, o que me assusta um pouco, quando a gente entra na parte tecnológica, é assim, eu tenho um mundo que exige isso. Eu tenho um mundo que caminha para isso.
Pô, legal. Se eu falo da Finlândia, da Suécia, puta, maravilhoso. Se eu falo dos Estados Unidos, que tem seríssimos problemas na área educacional, mas eu tenho também um outro lado. Agora, quando você pega um país como o nosso, com a desigualdade que a gente tem, né, que é impressionante, e você vê que os alunos não têm água potável, então a coisa é grave. E aí a gente tem então aí eu vejo as pessoas, vamos por inteligência. Vamos, não podemos ficar para trás. Mas eu tenho que solucionar o básico. Você entendeu? Então, assim, de repente, nas feiras de educação do Brasil, você deveria ter a lei de inteligência artificial, oferecer, né, um stand da Sabesp. Alguma coisa da Sabesp, sei lá, do problema de saúde, como matar os mosquitos por causa da dengue. Então, assim, você tem que ter isso. As escolas têm essa função no Brasil. Eu queria te provocar um pouco, porque fora a inteligência lá, o que te chamou mais atenção dentro da feira? Não tem como negar que a parte de tecnologia é o ponto alto. O ponto alto. Mas ainda, em paralelo ao que a gente tem de tecnologia e inteligência como um todo, o que me chamou a atenção é a quantidade de pessoas, soluções como um todo, falando sobre a segurança dentro do mundo online. A gente está falando aqui com relação a, às vezes, o básico dentro da escola, e existe também um básico, existe ali um nível sanitário dentro do universo online. E isso daí foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque às vezes a gente vê aqui muito em questões corporativas, coisas mais simples de, tem uma senha forte, tenha não sei o quê. Não é isso que eles estão falando, mas é sim, entregando para a escola projetos mais seguros para armazenar as informações, os seus dados. Isso que está na tela agora aqui é muito interessante. Isso daí foi dentro de uma das escolas que eu visitei. Esse mural ficava dentro do corredor e aí ele cita diversas coisas. Embaixo tem uma frase que está falando aí: tudo que você colocar online, fica online para sempre. É um detalhe. Mas para uma criança que já nasceu no mundo digital, ela não tem noção do que está acontecendo. Se você tem o seu celular conectado numa nuvem, tudo que você coloca aqui já caiu na nuvem. Se você posta uma foto, mesmo que você delete, ela já está online de algum jeito. E a criança hoje em dia começar a ter esse tipo de conhecimento, começar a ter esse tipo de informação, passa a ser muito importante. Tanto que se a gente pegar a próxima, essa daí é um outro cartaz também dentro de uma escola que mostra exatamente isso. No caso, isso aqui é de uma organização que é essa ChildNet, que faz de fato a formação para professores e coordenadores de como que professores e coordenadores deveriam atuar dentro da segurança do jovem online, a segurança online do jovem como um todo. E aí criar esse acróstico aí de SMART para poder mostrar segurança, conhecimento, ter toda a bagagem de como lidar com a sua vida online no mundo onde você já nasceu conectado. Nesse roteiro que você fez, você visitou algumas escolas? Visitei 4 escolas. Tá, escolas, vamos lá. Que tipo de escola? Escolas privadas, públicas? Qual o grau dessas escolas? Assim, escolas de áreas ricas, áreas mais pobres? Das 4 escolas, uma escola ela era privada, pegava o que seria o nosso infantil até o que seria a nossa 3ª série do ensino médio. E as outras 3 escolas são escolas sem mensalidade. Eu não vou dizer que elas são públicas, porque uma delas sim era pública, mas as outras 2 elas não tinham mensalidade, porque elas eram organizadas pela própria comunidade ou pela igreja. Uma das que eu visitei, que para mim foi um caso interessante, é uma escola católica, não tinha mensalidade, então não paga-se nada, porém quem sustenta é toda a igreja. E para você fazer a matrícula, começa aí o jogo. Para você fazer a matrícula do seu filho, você tem que ter frequentado 1 ano de missa. Então, se você não está 1 ano frequentando a missa ali com a igreja, você não tem o aval de poder fazer a matrícula aqui. E aí me caiu uma ficha quando eu perguntei para a diretora, como que é a relação que vocês têm aqui com a comunidade, com os pais? E ela começou a me explicar que é ótima. E aí, quando ela chegou para me explicar como que é feito esse processo de admissão, né, o admission que eles têm lá para os alunos, que me caiu a ficha. Pera, se o pai já frequenta 1 ano
da escola antes de fazer aquilo tudo, significa que o pai, de uma certa forma, já entendeu os valores da escola, entendeu quais são os princípios, como que rege. Então, tudo que hoje a gente fala muito de ter a família de um lado e a escola do outro num embate, neste processo, eles conseguiram tornar um pouco mais próximo. Então, quando a família faz a matrícula, eles já sabem o que a escola acredita, como que vai ser feito, como que vai trabalhar. E já se conhecem. E já se conhecem. Já tem ali um certo enlace. Igreja católica. É uma igreja católica. Não é anglicana, né? Porque em Londres É verdade, em inglês é anglicana. Agora eu não vou ter certeza. Tá. St. John, não sei. Você sabe que outro dia eu vi também um dado que se a igreja católica parasse de investir na África em termos de educação, ia dar um rombo que já existe, mas ia dar um rombo muito maior ainda, porque eles seguram as pontas lá em termos de educação das escolas confessionais e tal. Lá foi a mesma coisa, eles seguram... E aí, você viu as crianças? Eu vi uma foto, eu não sei se você trouxe essa foto, de uma criança mexendo num circuito. Tem também. Essas daí. Tem aí, aí, olha, aí, vamos lá. Essa daí é uma outra escola, ela também não tem mensalidade. Essa é sustentada pela própria comunidade. É uma escola que vai do que seria o nosso infantil até o nosso 5º, 6º ano. E essa escola ela é muito interessante porque ela trabalha, não somente essa, mas tem muita coisa lá dentro, que trabalha com o conceito de projetos. O que a gente aqui no Brasil, às vezes, tem muito uma linha conteudista que traz o projeto de uma certa forma. É o contrário. Lá é o contrário. Eles colocam os projetos para desenvolver o conteúdo que é necessário. Aí, como professor de física, óbvio que eu surtei nessas aulas que eu acompanhei. Eu também ia surtar. Não ia entender nada. Fala. Mas eu estava participando dessa aula... Surtou em que sentido? Por estar empolgado vendo o que está acontecendo. Porque eu estou numa sala de alunos de 7, 8 anos. E eles estão literalmente na mão com um kit. Então a professora entregou para eles um saquinho que tinha um conjunto de fios, uma lâmpada, uma bateria, um interruptor. Entregou para eles. O que se faz com aquilo? Ela simplesmente foi e colocou na lousa. Exatamente isso. Então ela fez uma provocação, ela colocou aquela ideia da desordem que a gente citou agora há pouco, ela coloca o que faz um circuito funcionar, né? A primeira pergunta. E eles não têm livro, teoria, naquela hora. Eles têm um saquinho com aquilo tudo. Se vira. E aí eles montavam lá os seus grupinhos, e foi a hora que daí, tipo, você pergunta, como é que eu surtei? A gente volta no anterior, Zé. Volta no anterior. Essa. Tipo, elas quebrando a cabeça aí. É isso. Então tinha vários grupinhos, e aí eu comecei a rodar a sala de aula junto, né? Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo agora. Isso não era um cenário montado, porque quando eu falo cenário montado, assim, a escola sabia que vocês iam, pegaram, que eu já vi acontecer isso, né? Colocavam os melhores alunos, aí você fazia lá uma apresentaçãozinha, e aí você fala, oh, maravilha. Aí quando você vira as costas, acabou o cenário, desmonta tudo e acabou. Né? Não, óbvio que não tem como claro, eu saber, mas não parecia realmente ser um cenário montado, até porque como eu tive a oportunidade de conversar com os alunos, porque eu sentei nas mesinhas com eles e pude estar ali, interagir, trocar algumas ideias com eles mesmo. Porque por melhor que o teatro fosse montado, as crianças não iam conseguir. Você sabe que no Brasil esconder, tinha isso, né? Você sabe que aqui em São Paulo tinha isso. Tinha época que as matrículas... Vou tomar paulada agora, eu vou falar isso, os mantenedores vão me matar. Tinha época que as matrículas, isso lá atrás, 1900 e nada também, era feito na sala informática, porque era o que tinha de mais moderno. Então eles ligavam os computadores e faziam as matrículas dos alunos para atender lá. Depois eram os laboratórios de química. Tinha uma escola que eu conhecia, eles ligavam, punham tudo para funcionar, gelo seco, aquela fumaça tal, tudo colorido tal, e aí levava lá, o pai olhava, oh, legal. Acabou a matrícula, desligava tudo, nunca mais ninguém entrava no laboratório. Então, mas assim, eu estou provocando aqui, claro, eu já tinha visto isso, PQ. Então, assim, não esse que você trouxe, mas eu já vi professores que tinham ido para Londres visitar a escola e voltam assim e falam, olha, isso está acontecendo com crianças de 7 e 8 anos.
Isso para mim com certeza foi a hora que minha cabeça explode. Porque aqui a gente começa a discutir circuito elétrico lá na frente na nossa formação, no nosso currículo. Sim. Ali eles não têm a menor ideia do que é corrente elétrica, elétron, essas coisas como um todo. Mas eles tiveram a oportunidade de literalmente começar a entender. Como que eu pego uma pilha que tem uma coisinha de uma ponta, tem uma outra barriguinha lisa do outro, como é que eu tenho que fazer para ligar? Lembra, a pergunta da professora era simples. O que eu preciso fazer para funcionar um circuito? Então eles só tinham que começar a ligar pecinhas. E nisso eles começavam a discussão. Porque eles tinham lá uns 15 minutos mais ou menos de brincadeira para eles. Logo depois disso a professora retoma a atenção deles e aí faz com que possam discutir. Como que você fez para montar o seu circuito? Como é que você fez para fazer não sei o quê? E aí eles vão meio que... Quantos alunos por sala, você reparou? Essa turma tinha no máximo 20. Devia ser de 15 a 20 alunos por sala. Não eram salas grandes isso também. mas já é uma coisa que você precisa ter na cabeça, né? Sim. Principalmente nessa fase, e aí você pega salas superlotadas, com 40 alunos e tal. Não vou falar só no Brasil, mas os países, principalmente os países mais pobres, você pega salas superlotadas, né? Mas você sabe que uma outra coisa que me chamou a atenção, e aí não tem nada a ver com tecnologia, quando a gente chega, e aí com certeza a gente já viveu isso daí, sempre que a gente visita um colégio, nós somos um corpo estranho naquele colégio. Entrar numa sala de aula é automaticamente atrapalhar aquela sala. Não tem como. E eu tô numa sala, ali naquela foto, eu visitei algumas salas de aula, mas numa delas devia ser por volta de uns 9, 10 anos. Na hora que eu entro, 9, 10 anos, você olha para uma pessoa, também estava lá com camisa, arrumado, não sei o quê, olha para aquilo tudo, quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Tava eu mais outros 2 professores. Todos os alunos começaram a olhar para a gente. A professora, ela não teve problema. Ela retomou ali os alunos numa dinâmica muito rápida, muito fácil e que nitidamente já vinha sendo trabalhado. Não é uma coisa local, pontual, mas era quase uma coisa institucionalizada para todo mundo entender. A minha gestão, a minha sala de aula está em mim. Então eu lembro da frase, daí é um jogralzinho em inglês, que daí fica assim, 1, 2, 3, eyes on me, quer dizer, 1, 2, 3, olhe para mim. E na hora que a gente entrou, todos os alunos olhavam para a gente, ela na hora levantou a mão, 1, 2, 3, eyes on, todo mundo volta para ela, me, bate palma. É uma coisinha muito simples, muito simples. Pode mas são as magias da aula. Mas é a magia. Na hora onde tinha lá 20 alunos perdendo atenção porque a gente entrou e atrapalhou, voltaram para ela, retomou a atenção e ela, sem cumprimentar a gente, continuou a discussão. E a gente ficou lá quieto no fundo, só acompanhando. Isso daí mostra para mim uma certa maturidade até em conseguir lidar com situações adversas. Não sei o quanto a professora sabia que a gente ia entrar naquela sala, ou o quanto estava encenado, mas os alunos, de uma certa forma, eles não tinham como estar no jogo. Vocês, quando estavam na escola, você estava falando aqui, eu estava me lembrando, a gente recebia visitas, eu não sei do que era lá, mas eu estudava em colégio de estado aqui em São Paulo, mas eu me lembro que primeiro tinha que levantar, quando alguém entrava na sala, primeiro era o professor. Isso foi até o ensino médio, depois na metade do médio parou isso. Sim. Mas assim, depois era só a diretora. Mas todo professor no ensino fundamental 2, quando o professor parava na porta, a gente levantava, sempre do lado direito. Interessante isso. Você tinha uma norma, entrava o professor, ele falava, pode sentar. Aí nós sentávamos. Isso eu levei para mim e era uma coisa automática já. O professor aparecia na porta, a diretora aparecia na porta, era a mesma coisa. A diretora aparecia, a gente já, pulava. E eu me lembro, devia ser gente da delegacia, na época, hoje não é mais diretoria, mas antigamente chamava delegacia de ensino. O pessoal, acho que devia ser das diretorias de ensino, ou do governo, sei lá o que era, eles vinham lá, né? E ficavam, às vezes assistiam aula no fundo, né? E era o que você falou, um corpo estranho, né? E a gente tinha isso. Tinha professor que lidava muito bem com isso.
Tinha professor que se atrapalhava, ficava achando que estavam vigiando, né? Sim. Quando o cara não tem um domínio ou muita confiança, ele fica muito seguro com esse processo. Mas eu me lembrei disso, né? Era uma coisa que mais ou menos... E os professores mais tarimbados conseguiam dominar a sala, assim, sabe? Numa boa. Depois que eu voltei, né, tive algumas conversas sobre isso, e uma das perguntas que eu mais tive responder é: o que de lá a gente consegue trazer para nossa realidade? Era a pergunta que eu ia fazer, então você já fez, agora você responde. Porque no fundo é isso, existe essa discrepância que você citou. Inteligência artificial explode, e a gente ainda aqui sofrendo. O que dali a gente pode trazer para cá? Da minha experiência nessas escolas, uma delas foi essa simplicidade da gestão de sala de aula. A palavra gestão, às vezes, ela é meio dura em algumas questões, mas é a simplicidade da gente ter certos acordos, certas posições com os alunos, para que a gente consiga ali deixar todo mundo sempre na mesma página, sempre com a gente. Seja uma brincadeira, um jogralzinho de fazer 1, 2, 3, olhe para mim, ou coisas assim do tipo, ou como está ali na tela, poder criar com os alunos as suas próprias regras de sala de aula. Essa dinâmica foi um outro colégio que eu visitei, que eles me explicam, no início do ano letivo deles, entenda que o ano letivo deles começa em agosto, no início do ano letivo deles, eles começam ali toda uma discussão sobre o que, entre aspas, pode e não pode. O que é mais legal, o que é menos legal para aquele ambiente de sala de aula. E os alunos escrevem seus próprios acordos. E aí é muito interessante ver que daí está de fato uma ideia colaborativa. A primeira logo é: trabalhe junto, seja bondoso, seja legal. Só que ao mesmo tempo começa a aparecer coisas que tem um ponto de atenção. Cuidado com racismo, cuidado com... Bullying, que tem aqui. Exatamente. Bullying. Cuidado com esse tipo de coisa. E aí na hora que eu vejo isso como regra de sala de aula, eu fiquei tipo, bom, é interessante que existe esse cuidado e a escola está provocando para que o aluno possa refletir sobre isso. De novo, tem nada de tecnologia, tem nada de avançado, não, é apenas nada. Uma provocação para que o aluno possa criar junto. Olha, eu comparo sempre com condomínio. Quem mora em prédio, né? E tenho falado uma outra coisa, porque o problema da educação, ela não pode ser de governo. Isso. Ela tem que ser de Estado. Troque o governo, e isso envolve a sociedade. E a sociedade brasileira está pouco se lixando, essa que é a verdade, para o que acontece com a educação. E principalmente, ele acha legal, o filho dele foi para a escola, tá bom. Outro dia, né, falei isso daqui, eu gravei, fui convidado num podcast, eu vi isso, não é que me contaram. O cara é um milionário aí e tal, ele não sabia em que escola o filho estudava, porque quem pagava a escola era a secretária, ele era separado da mulher, o filho estava numa escola, e não é que ele não tinha contato com o moleque, ele tinha, mas ele não sabia qual era uma escola ali, mais ou menos. Uma vez ele falou isso, eu fiquei olhando e fiz, tá bom, o que eu vou falar? O cara não sabia. Então você vê, isso não é um caso não, viu? A sociedade precisa encarar. Quando você coloca essas normas, é como prédio. Quando você vai morar num edifício, você tem regras no edifício. Sim. Posso tomar banho pelado na piscina às 5 da manhã? Não pode, porque está lá no regulamento. Eu posso alugar a minha cota do salão de festa para alguém da festa? Não pode, porque está no regulamento. É saber viver em sociedade. Tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Não dá para fazer isso. Isso, quando você vê, é uma questão da sociedade que passa a ensinar as crianças desde o começo e elas criam suas regras. Isso é o mais importante. Olha, você escreveu que você não pode fazer isso. Você escreveu que você pode fazer isso. Então tome cuidado com isso. Isso passa por uma questão de sociedade, de elas cultura. Crescem com essa consciência. Elas crescem com essa consciência. Hoje em dia está muito forte, vocês já estão acompanhando, a quantidade de publicações que vêm proibir ou liberar o uso dos celulares dentro da escola. É uma briga. É uma briga. No fundo, eu não vou defender nem que sim, nem que não. Mas se a gente chega já institucionalizando, é proibido o uso do celular, vai ter revolta dos alunos. Agora, se a gente pergunta para os alunos, por que vocês querem usar os celulares?
Por que é bom ou em que momento que atrapalha? Gerar de fato o desconforto, gerar de fato ali a provocação para que ele possa decidir. Em sala de aula é legal não usar, mas é legal que eu possa usar no pátio para poder passar ali na minha cantina no aplicativo, para que eu possa fazer não sei o quê. Então começa a criar, como eu mostrei ali as regras, feita pelos alunos, onde eles entendem o porquê de cada coisa. Se fosse usado, vamos dizer, pedagogicamente, é uma coisa. E você vê a diferença que a gente está em relação aos países do mundo, tá? Finlândia está voltando atrás. Então, o tablet, o celular, não é proibir porque vamos proibir, porque eles chegaram à conclusão, no estágio que eles estão já de uso, que o processo de alfabetização e o processo de aprendizado não está funcionando com os tablets e com os celulares, como se imaginou. Teve país que chegou a questionar, não sei se foram eles, que eles queriam abolir a escrita. Era só pelo computador, né? E assim, os caras voltaram, falaram, olha, não está dando certo. Aqui a gente ainda está discutindo se usa ou não o celular na sala, né? E o caráter aqui no Brasil é que se o cara ficar com ele na sala, o moleque vai fazer qualquer coisa com aquilo. Então. Menos usar, só se você construir. Tem uma coisa aqui, Pequê, que eu presenciei do socioemocional. Uhum. Onde eu fui visitar uma escola e eu fiquei super impressionado. Porque os alunos e tudo aquilo, eles que faziam a apresentação da escola. Que aí não era cenário, não era montado, porque eu fui na escola sem eles saberem e a direção entrou na sala aleatoriamente. Mas eles já tinham preparado com socioemocional tudo aquilo que eles iam, quando chega alguém, eles apresentam para a escola para eles, e feito por eles. Eu achei bem legal isso, bem legal. Então, assim, você pode construir esses pactos com os alunos. Você vê o que custa isso. Você pode fazer isso numa cartolina, eu posso fazer isso na parede da escola, sei lá onde. Mas, olha, você faz lá uma coisa escrita onde você fecha acordos. Se a criança não cumpre, ela fala assim, ó, dá uma olhada, a regra 3, você que escreveu, você não vai cumprir? É isso. Isso não custa nada. E você citou o socioemocional, e nessa mesma escola, que isso aí está bem fixado numa parede. Na parede do lado, eu via um outro símbolo, vamos colocar assim, para dentro daquela escola, que era o socioemocional deles, para conseguir entender não apenas esses acordos, mas como um todo. E aí, voltando, né? Como é que a gente pode trazer coisas simples que a gente vê no mundo para a nossa realidade? De novo, não tem tecnologia, não tem nada de sofisticado. Eles simplesmente colocavam ali um farol, que tinha ali 4 cores: azul, verde, amarelo e vermelho. Para cada uma dessas cores, eles colocavam ali carinhas para representar sentimentos. A pessoa está irritada, está triste, ela está... Qual que é o sentimento? É o nosso socioemocional. Peguei, mas isso aí a gente já faz. Qual que era o ponto de virada? Eu perguntei, como é que vocês usam isso daí? Porque, legal, tem um cartaz ali, mas isso na prática... E ele me explica. Todo aluno tem na sua mochila 4 copinhos plásticos. Um azul, um verde, um amarelo e um vermelho. Se o aluno, por algum motivo em sala de aula, se sentiu de forma a sofrer bullying, ou sentiu alguma coisa com o professor, ou tá mal porque trouxe de casa alguma questão que deixou ele frustrado, irritado, ele pega da sua mochila, põe na sua carteira, copinho vermelho. Todos os colegas vão ver que ele tá ali num estado de não é um papo para ter com ele hoje. O professor vai identificar que talvez ele não seja uma pessoa para eu lidar da forma natural. Eu vou precisar de uma ajuda. Ele já toca lá no orientador, o orientador pode intervir de uma forma mais humana em cima daquilo. Uma coisa simples, sem ter tecnologia, sem ter nada. Simplesmente 4 copinhos explicando o que significa cada sentimento, cada dor que a pessoa pode estar criando. Ou mesmo o contrário, que é o mais legal. Bota o copinho verde quando a pessoa está empolgada, está entusiasmada, e ela seria aquela pessoa onde todo mundo vai querer dizer que é TDAH, que não para sentado. Não, ela só está empolgada porque ela queria comentar. Pronto,
Pronto, usa ela de âncora para um monte de coisa. Faz ela de ponte para criar, porque ela quer participar. Só que ela não vai falar fora da hora, porque ela tem ali um símbolo que representa aquela insígnia que foi marcada, dá ali melhor gestão de sala de aula e ainda faz todo um jogo do micro-universo da sala de aula para poder ajudar o aluno numa situação. Então, uma coisa simples, mas que eu olhei para aquilo e falei, porra, isso é muito legal, gente. Isso mostra que não dá para improvisar em sala de aula. Não dá. Claro, você vai ter o improviso, mas assim, não dá para levar a aula improvisada. O cara chega lá, não sabe o que vai fazer. Isso estou falando do Fundamental 1, né, do infantil, que é uma coisa muito, eu acho que esquecida. O professor sozinho na sala de aula com os alunos, aí você tem os ajudantes de sala de aula. Isso muitos colégios têm. Você tem 2 professores por sala, tal, né, o principal e o ajudante. Mas tem que estar planejado. Você tem que saber o que você vai fazer para poder chegar. Eu sempre falo, os professores do Fundamental, a maior parte são mulheres. Do Fundamental 1, né, do infantil e do Fundamental 1, mereciam estátuas, né, na cidade porque é um universo completamente diferente do ensino médio, que a gente está acostumado. É outra realidade. Então, e é fundamental. Essas pessoas elas são a base do alicerce. Elas que vão fazer os alunos gostarem da escola, elas que vão fazer os alunos, ensinar os alunos a estudarem, ensinar a base da alfabetização, que é fundamental para você ter um bom desempenho depois nas escolas. A gente dava outro dado, Marcos, que você é o nosso GPT aí, né? Com relação a analfabetos e analfabetos funcionais. Você pega no Brasil um número, parece que fala assim 30 milhões de analfabetos, porque você convive, a pessoa sabe assinar o nome, ela lê o básico das placas só. Ela não consegue mais do que isso, porque é um problema lá atrás, o cara não foi na escola, ou teve milhares de problemas. Então, assim, os países, vamos falar do Brasil especificamente, para não falar dos países do terceiro mundo. O Brasil tem muito que caminhar ainda para preencher essas lacunas básicas, elementares, para a gente poder chegar no GPT. Você entendeu? Quer dizer, eu preciso dar boa alimentação na escola, eu preciso ter... E aí você percebe que países desenvolvidos, como no caso a Inglaterra, e você estava em Londres, mostra que você tem coisas básicas feitas que podem ser feitas aqui. Super. Por isso que eu falo, a função da coordenação e da direção da escola, nesse processo, principalmente no planejamento anual, é fundamental. E participar junto com o professor. Não é deixar para ele fazer aquilo, mas tá ali em simbiose, um com o outro podendo trabalhar essa construção da sala de aula. Um vai ter informação dinâmica, o outro vai ter a informação que vem de fora, poder construir isso aí junto. E a formação dos professores hoje, ela leva em conta isso? Lá? Aqui. Olha, para despertar isso no professor também. No... Olha, Marcos, é complicado isso. É complicado. Se você pegar a formação do fundamental, do infantil e do fundamental 1, antigamente o professor tinha o normal, né, que se falava. O normalista virava professor. Hoje faz pedagogia e tal, para poder exercer. E ela tem coisas interessantes? Tem. Quando a gente também fala sem ir lá conversar com esses professores. As professoras têm uma criatividade, mas são lobos solitários. Então é uma coisa tua. Se você tem uma escola onde você tem direção e coordenação eficiente, se você tem um corpo docente ligeiramente preparado, estou falando ainda de novo, não estou falando nem do Fundamental 2 e nem do médio. Se você tiver um corpo docente ligeiramente preparado e se tiver uma cumplicidade desse corpo, você consegue fazer coisas muito legais. E quem já viveu em escola, você ia na sala, você falava, como é que essa pessoa está fazendo isso? Assim, positivamente, sabe? Essa mulher mágica está fazendo o que ela está fazendo. Mas você sabe que uma das coisas que acho que mais machucou de eu ver essa mudança acontecer, e talvez você tenha mais bagagem para me dizer...
Me chamou de velho, você sentiu, né? Não. Um jeito sutil de falar, você tem mais bagagem, você é mais Esse é velho. do tempo que levantava na escola quando a diretoria... Não conto mais as minhas histórias aqui, tá vendo? Só porque eu falei que eu levantava. Mas o que eu quero dizer é que nessa ideia da formação dos professores, eu peguei talvez um finalzinho disso, que era professores bons me dando as aulas deles para eu saber, do tipo, aqui dá certo, aqui não dá certo. Faz desse jeito, não faz daquele outro. Literalmente ele sendo um professor de professores. Hoje, o que eu vejo, e eu cito isso porque eu sei que você formou professores de geografia, eu sei que você ensinou pessoas a darem aula de geografia com as suas aulas. Sim. Eu hoje vejo em sala de aula professores que são bons, mas que guardam as 7 chaves às suas aulas. Não querem compartilhar, porque tem medo de perder a aula que dá para um cara que vai chegar. Então, teve uma inversão aí no meio, onde a gente tinha uma visão de querer dar a melhor aula, até para eu poder ensinar outros professores de física a darem as minhas aulas. Hoje, um professor de física bom, ele guarda. Não. Eu sei dar aquela aula. Eu já vi isso. Isso daí é demais. Você vai nas escolas, quem foi diretor, coordenou, sabe o que eu estou falando. Você olha, tem professor que esconde a aula. O cara monta a aula para ele lá e como se fosse segredo. E hoje, com a divulgação das informações, você não tem como fazer isso. Você não faz mais nada. E a ideia de cooperar, sabe? O cara tem medo de ensinar o mais novo porque acha que vai pegar o lugar dele. Pô, isso tem um processo de evolução normal. Vai acontecer isso um dia, mas se o cara confia no trabalho dele, não tem que ter medo disso, mas acontece. Porque eu falar que não acontece... Né? Você citou, Marcos, Vou usar uma frase que eu sempre gosto. Falar que não acontece é mentira. Você citou a formação de professores, né? Isso para mim foi um ponto também que chamou muita atenção lá em Londres. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor que é o cadeira da pós-graduação da King's College. Ele forma professores, é o cadeira da pós-graduação de professores de ciências. Então, na minha cadeira de física, né, é o que está mais próximo. E ele citava lá em diversos pontos lá da palestra dele, da fala dele, exatamente a necessidade que a gente tinha de conexão. O professor não pode dar aula sozinho. E ele citava isso diversas vezes, como que a rede de professores, ela pode ser mais forte na hora que ela é colaborativa. E ele trazia, essa aula que eu comecei a dar há 20 anos atrás, ela já rodou por tanta mão que hoje eu consigo vê-la muito mais rica, muito melhor para poder trabalhar. E todo mundo que está nessa construção acaba enriquecendo e trabalhando junto. Então lá eles têm um senso, vamos dizer assim, mais voltado para isso também. É lógico, lá para você dar aula, não adianta você fazer o que seria a nossa licenciatura ou pedagogia. Lá para você de fato assumir um colégio, você tem que ter essa pós-graduação para eles. Antes disso, você é um assistente de sala de aula. Com essa pós, você pode se tornar um professor. E aí sim o seu jogo, de fato, começou. E aí tem um monte de coisa aí por trás. Foi como eu comecei, assim, né? E foi bem assim, porque... Eu tenho certeza. Fui no colégio de estado, tinha 20 anos de idade, me deram um toco de giz e falou, entra na sala lá e... Com um revólver na mesa, dá aula lá. Vai lá e dá aula lá. Foi assim que comecei, todo um aparato. Aí você vê a diferença de como a educação é valorizada em cada sociedade. Eu tenho visto, tenho olhado muito nas redes sociais e muita gente a gente sempre fala, né? As redes sociais parecem um depósito de lixo. E em alguns casos né? Tem umas coisas que eu tenho, você olha lá e você fala, desliga tudo e joga no lixo, a sociedade chegou no final do poço. Mas tem muita coisa boa também. E se você as pessoas procurarem. E aí você vê as pessoas falando de aula, de preparação de aula, de como... mas é tudo sozinho. As pessoas, elas vão atrás porque elas querem. Né? Não é que você tem que esperar o contrário. A pessoa tem que ir, mas você tem que dar, tem que ter uma simbiose aí desse processo. Uma coisa que foi legal lá da Beth, que eu estava citando no começo da nossa conversa, das diferenças entre a nossa e lá, é que lá existe um espaço chamado Table Talk. O que é isso? Eu participei lá de uma conversa
que ela é sempre feita na hora do almoço. Então são várias mesas redondas num espaço gigantesco, que você vai literalmente pegar um prato de comida, vai sentar ali para almoçar. Já gostei, você vê porque envolve comida. Envolve comida, mas envolve de um jeito muito informal. Porque eu vou sentar numa mesa redonda, eu mais 5 outros educadores, para a gente discutir o tema da mesa. No caso, a minha mesa era a formação de professores. E aí, então, eu estava eu mais outros educadores internacionais, de tudo que é nível. Eu podia ter professor, coordenador, diretor, mantenedor, tudo que é tipo de pessoa. Para a gente discutir o que estava ali na mesa. Então, assim, eu tinha a oportunidade de estar lá trocando esse tipo de coisa. E aí, quando a gente começa a discutir na formação de professores uma ideia de rede, uma ideia de poder ter esse tipo de troca, ter essa visão de que seja num almoço ou num café, a importância do cafezinho, né, nessas horas, para você poder trocar essas experiências, faz a diferença na hora. Você está esquecendo de uma coisa que a gente fazia 10 anos atrás, no meu escritório, no território geográfico, que eram os cafés filosóficos, onde o café e a comida era super importante. Então nós reunimos pessoas, e eu tenho algumas lembranças que são fantásticas. Um cara fez assim, você está fazendo os encontros aqui na território, estão sendo melhor do que na universidade. É mais sério. A gente jogava um tema, trazia um especialista para falar as coisas mais variáveis possíveis. Nós vamos até trazer um cara que deu um dos encontros que mais bombou em termos de interesse. Nós estamos trazendo ele em abril ou maio, aqui no podcast. E as pessoas iam lá, tomavam seu café, tinha lá a comida, era uma coisa meio que informal nessa parte, mas ao mesmo tempo tinha todo um trabalho sério sendo feito. E a gente fez isso e dava super certo. Era muito legal. Se você quiser, de novo, eu sou diretor de uma escola. Eu posso promover isso na escola com os professores, no café dos professores. Eu posso fechar esses pactos com os professores. É só ter boa vontade. Isso é uma coisa. E ter estrutura, claro, né? Mínima, para a gente poder tocar isso. Mas não é uma coisa que desembolse dinheiro demais. Não, nada. Assim. É muito De simples. graça. É pensar de fato na formação deles ainda. É a continuação do processo como um todo. Então, nossa, dá para fazer muita coisa, mas, gente... Bom, Marcos, nós estamos a 1h10 aqui. Eu estou olhando agora, meu olho correu aí. Foi um dos pod mais longos que a gente fez. Foi legal. Conversa boa. O Marcos depois ele dá umas editadinhas aí, que às vezes estica um pouquinho alguma coisa. A gente tem que pôr um pouquinho menor. Queria até agradecer porque você ter vindo. A gente teria muito para falar ainda, falar de avaliação. Você está convidado já para voltar, para a gente poder discutir educação, Sim. que é a nossa proposta. Queria agradecer você, que está sempre presente aí, assistindo, mandando sugestões. A gente está preparando muita coisa ainda, como a gente falou, para 2024, as coisas estão rolando. E vão acontecer coisas muito legais. Maravilha, obrigado, PQ. Obrigado. Mais uma vez, sucesso aí. Obrigado, Moraes. Marcos, mais uma vez, obrigado a você. E vamos em frente. E Tocamos. obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até mais.